Continuamos aqui a conversar sobre a Lei 8.213 e chegamos agora no artigo 33 da lei, que trata da renda mensal de benefício. Então, nós sabemos que a renda ela é calculada de duas formas. Ora usa o salário de benefício, ora não usa o salário de benefício. Temos, quando se aplica o salário de benefício, aquela lógica que a gente já viu em várias aulas. Salário de contribuição gera o cálculo aí do SB, que depois sofre a aplicação de percentual legalmente previsto para se chegar na renda. Só que existe essa forma de calcular e existe uma outra forma de calcular benefícios, como é o caso do salário maternidade, do salário família, tá? O salário família são cotas, tá? Cotas que têm seu valor estabelecido e são reajustadas a cada ano. No caso de pensão por morte e também de auxílio reclusão, nós temos a renda calculada de outra forma, não utilizamos o salário de benefício. No caso de salário maternidade, salário família, nós não utilizamos de jeito nenhum o salário de benefício. E no caso de pensão por morte e auxílio reclusão, nós não usamos pelo menos diretamente o salário de benefício para chegar na renda dos dois benefícios destinados a dependentes. Então vamos lá. O artigo 33, ele nos diz o seguinte, que a renda mensal do benefício de prestação continuada que substituiu o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Então, vamos lá, o que ele está nos dizendo aqui? Que se é um valor de benefício, e esse benefício vai substituir o salário ou rendimento do trabalho, esse benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. E o benefício também não vai poder ser superior ao teto do regime geral. E nós encontramos duas exceções. A primeira exceção é no caso da aposentadoria por invalidez, quando a gente soma aqueles 25%, para situações onde se exige que cuide do inválido outra pessoa. Então, aposentado por invalidez necessita de cuidados permanentes de outra pessoa, ele vai ter um acréscimo de 25%, além da aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez somada a esse acréscimo vai poder ultrapassar o teto. Outro benefício que permite ultrapassar o teto do regime geral é o salário maternidade de empregadas e avulsas, que não tem obediência ao teto do regime geral, mas seu limite máximo vai ser o subsídio do ministro do Supremo, conforme teto previsto lá no artigo 37 da Constituição. Então, já sabemos que a renda do benefício que substitui o salário não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, a gente aqui tem uma conclusão, que o mundo dos benefícios pode ser dividido em dois grupos. Os que substituem o salário ou rendimento e aqueles que não substituem o salário ou o rendimento do trabalhador, do segurado, Então, os que não substituem são dois, auxílio acidente e também o salário família. Os demais, nós podemos entender que substituem o salário ou rendimento do trabalhador e o seu limite mínimo será de um salário mínimo. Nós vamos ver adiante uma pequena ressalva para o auxílio doença. O auxílio doença, quando uma pessoa exerce atividades concomitantes e fica incapaz para apenas uma dessas atividades, continuando a exercer a outra, aí é possível que o auxílio doença pago relativamente a uma das duas atividades possa ser inferior ao salário mínimo, desde que somando com os ganhos da outra atividade, resulte em valor de salário mínimo ou maior. Então, vamos lá. Então, no cálculo da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente do acidente de trabalho, serão computados para o empregado e o trabalhador avulso os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades devidas, cabíveis, Então, aqui é o seguinte, eu tenho o salário de contribuição sendo usado para cálculo do salário de benefício, que depois vai resultar no cálculo da renda, quando eu aplicar esses percentuais legalmente previstos. Então, vejam,
Nós estamos, né, nesse momento falando de renda, mas ele fala de alguma coisa que nós já vimos em aula anterior, quando tratávamos do salário de benefício. O que ele está dizendo é o seguinte, que quando se tratar de um empregado ou de um avulso, esses salários de contribuição que eu vou jogar na média para fazer, né, o cálculo do salário de benefício, eu não vou somar os salários, os 80% maiores, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar salários, no caso de empregado e avulso, mesmo que não tenham sido recolhidas as contribuições sobre aqueles valores. Tá? Porque no caso de empregado e avulso, existe a presunção do recolhimento, a responsabilidade é do empregador, é do contratante, é do ógmo, no caso do avulso portuário, e entende-se, né, como recolhidas aquelas contribuições, é presumido feito o recolhimento. Então, tenha sido recolhida ou não a contribuição, os salários do trabalhador serão utilizados para cálculo do salário de benefício e posterior obtenção da renda mensal do benefício. Também lembrar que no caso do contribuinte individual que presta serviços à empresa, a partir de abril de 2003, passou a ser responsabilidade da empresa descontar a contribuição do contribuinte individual e recolher esse valor descontado. Então, quando é obrigação da empresa, eu presumo efetuado o recolhimento e é óbvio que se vier alguém para se aposentar, tá? E esse alguém tem meses com salários, mas sem, né, a contribuição recolhida, vai se providenciar uma, né, fiscalização dessa empresa para que se cobre da empresa responsável pelo recolhimento as contribuições que foram descontadas daquele trabalhador. Vamos lá. Então, no cálculo da renda, quando se tratar de segurado, empregado, tá? Trabalhador avulso e segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente vai ser considerado como salário de contribuição. Então, se eu tenho aqui salário de contribuição que gera, tá? O salário de benefício que gera renda. Ora, esses são, por enquanto, os segurados da Previdência que, tendo redução da capacidade laboral por conta de um acidente, vão ter direito a uma indenização chamada de auxílio acidente. Então, o que ele está dizendo é que quando a gente calcular a renda para alguém que vem recebendo o auxílio acidente, eu vou considerar o salário dele. Na verdade, o correto seria aqui a remuneração, né? Porque salário faz parecer que é só o salário, a hora extra não entra? Entra sim. Então, salário, hora extra, tá? Adicional noturno, tudo isso compõe o salário de contribuição. Mas vamos dizer que se trate realmente de um trabalhador que só recebeu aquele valor do salário no mês. Ele não teve hora extra, não teve insalubridade, então recebeu o salário da empresa e recebeu, tá, o auxílio acidente, vinha recebendo, não é, todo mês o auxílio acidente da Previdência. Quando eu vou considerar aqui, né, os valores para incluir no cálculo aqui do salário de benefício, isso tudo aqui vai ser considerado salário de contribuição para fins do cálculo de salário de benefício, quando se tratar de cálculo de renda de aposentadoria. O que ele está nos dizendo aqui é que o auxílio acidente entra junto com o salário no cálculo do salário de benefício para obtenção de renda de aposentadoria. Bom, para os demais segurados, eu vou considerar para cálculo do valor da renda mensal os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Então, se eu tenho um contribuinte individual por conta própria, eu só vou considerar para cálculo da renda os salários de contribuição daqueles meses onde houve recolhimento de contribuição, tá? No caso de temos aí uma questão com relação ao empregado doméstico, porque vocês vejam que aqui ele não apareceu, desculpe, aqui no inciso 1, só tem o empregado e o avulso. No regulamento, segurado empregado doméstico também entra aqui. Por que que ele entra aqui? Porque existe também a presunção do recolhimento por parte do empregador. O único problema do empregado doméstico, que ele tem um tratamento diferente do empregado, é que se naquele mês,
Está provado o vínculo como empregado doméstico, ele ganhava R$ 2.000, mas o patrão não recolheu a contribuição sobre R$ 2.000, eu vou considerar, tá, naquele mês somente salário mínimo. Eu não posso considerar R$ 2.000 se não houve o recolhimento sobre R$ 2.000. Eu só consideraria um valor maior a partir do momento em que houvesse o recolhimento de contribuições sobre esses R$ 2.000, tá? Agora, no caso de um facultativo, um contribuinte individual por conta própria, aí realmente eu preciso de salários de contribuição com contribuição recolhida para que eles sejam considerados. Já no caso do empregado doméstico, se ele ganhava, como eu disse, R$ 2.000 e houve um recolhimento de contribuição sobre R$ 2.000, é isso daqui que eu vou considerar. Mas se não houve esse recolhimento, tá? Não houve recolhimento de contribuição sobre R$ 2.000, naquele mês eu considero, tá, salário mínimo. Eu vou conceder o benefício, inclusive, no valor de salário mínimo. Eu não vou poder considerar o salário de contribuição de R$ 2.000 por inexistirem contribuições. No caso, o contribuinte individual que presta serviços à empresa, tá, até março de 2003, eu preciso ver as contribuições recolhidas sobre os salários de contribuição dele para considerar aqueles salários. Já a partir de abril de 2003, tenham sido recolhidas ou não as contribuições sobre o salário de contribuição do contribuinte individual que presta serviços à empresa, eu vou ter que considerar aquelas bases, aqueles salários de contribuição, porque cabe à empresa efetuar o recolhimento e não mais ao segurado. Muito bem. Ao segurado, empregado e ao avulso que tenham cumprida todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo. Então, olha só, sem comprovar o valor do salário de contribuição, a Previdência concede benefícios no valor de salário mínimo. Tá? Ele não comprovou quanto ele ganhava. Ah, mas eu ganhava R$ 2.500. Mas não existe prova, só tem prova do vínculo no período, mas não há prova de que o senhor ganhava R$ 2.500. O que acontece? Vai ter benefício? Vai ter direito ao benefício no valor de um salário mínimo. Agora, essa renda que está sendo paga no valor de um salário mínimo vai ser recalculada quando da apresentação de provas do salário de contribuição. Inclusive, a Previdência, ela recebe o pedido de revisão de imediato a concessão do benefício no valor de salário mínimo, mesmo que não tenham sido incluídas ainda as provas de que o indivíduo ganhava mais. Tá? De modo que mais adiante ele consegue as provas, o processo fica parado e ele inclui no pedido de revisão essas provas mais adiante. Veja só, quando ele apresentar as provas, apresenta provas do salário de contribuição, tá? Mostrando que são valores maiores. Quando ele apresenta, o que acontece? A partir da apresentação das provas, vai se fazer a revisão, vai se recalcular o benefício. Recalcula, ali diz que recalcula a renda. Eu quero que vocês reparem aqui que não se falou em nenhum momento em apresentar a prova das contribuições recolhidas. O que se exige do empregado e do avulso para revisar um valor de benefício é a prova de que os salários de contribuição eram maiores. Eu não exijo comprovação de contribuições recolhidas do segurado, porque a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é da empresa contratante, tá? Do ógmo, quando é avulso portuário. Então, é presumido feito o recolhimento, desde que comprovado os valores das bases sobre as quais deveria ter sido efetuado esse recolhimento,
se faz o recálculo da renda. Mas quando se trata de segurado empregado doméstico, que satisfez todas as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, ele não comprova o recolhimento das contribuições devidas, vai se conceder o benefício de valor mínimo, devendo a renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Então, vamos lá. Chega um empregado doméstico, tá? Ele tem carteira de trabalho, ele tem recibos, ele tem, portanto, provas de que ele tinha um salário de contribuição igual a R$2.000. Só que apesar de ter provas, tá? De que ele tem o tempo necessário de contribuição para se aposentar, tem o tempo necessário de contribuição para comprovar carência, tem a condição para obter o benefício, não existem contribuições sobre R$2.000. Então, é R$2.000, mas as contribuições que deveriam ter sido efetuadas sobre R$2.000 não foram feitas, tá certo? O que acontece? Ele tem ou não tem o benefício? Tem o benefício. Só que aqui, neste contexto, provado o vínculo como empregado doméstico por período suficiente, provados ganhos no valor de R$2.000 mensais, ele vai ter uma renda calculada de um salário mínimo. Vai se conceder benefício de um salário mínimo, por quê? Porque não houve comprovação de recolhimento sobre R$2.000. Ele também tem o direito de, imediatamente, a concessão aí do benefício, entrar com um pedido de revisão, e esse pedido de revisão fica aguardando, não as provas dos salários, porque isso já tinha sido comprovado desde o início. O pedido de revisão fica parado aguardando as provas do recolhimento sobre R$2.000. Então, na hora que se comprova o recolhimento de contribuições sobre R$2.000, nesse momento aqui, comprovou o recolhimento sobre R$2.000, aí sim eu vou considerar esse salário de contribuição como sendo os R$2.000, tá? E aí esses R$2.000 vão permitir o recálculo da renda que até então estava sendo paga, né? No valor de um salário mínimo, não porque faltasse a comprovação dos salários de R$2.000, mas porque faltava a comprovação do recolhimento sobre R$2.000. Vamos lá. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto nos artigos que nós acabamos de examinar, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes, com igual data de início, e substituirá, a partir da data da entrada do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Então, aqui é o seguinte, vamos dizer que eu tenha, tá, aqui a concessão do benefício. Vamos dizer que o benefício foi concedido em janeiro de 2013. Foi concedido, tá? Existe um prazo de 10 anos para a pessoa pedir revisão, tá? Desse cálculo. Mas vamos dizer que esse segurado, vendo que a renda estava, né, em valor equivocado, um salário mínimo, esse segurado, em junho de 2013, apresenta as provas de que o salário dele era maior. Isso em se tratando de um empregado de avulso. Muito bem. Se ele apresenta as provas e ele entra com o pedido de revisão aqui, certo? Ele vai garantir, caso, né, seja deferido o seu pedido de revisão, ele vai garantir a renda a partir daqui, recebimento da renda. E essa renda, vamos dizer que o deslinde dessa questão só se dê
tá? Lá na frente, em 2014. Essa renda do benefício calculada para essa data, junho de 2013, que foi quando ele entrou com o pedido de revisão e as provas, essa renda vai ser recalculada, vai ser reajustada mediante a aplicação dos índices que reajustaram benefícios no período. Então, se ele só fosse ter o deslinde da questão lá em 2015, essa renda ia ter que sofrer o reajuste em janeiro de 2014, em janeiro de 2015, tá? Ou seja, seria reajustada nas mesmas condições em que foram reajustados os demais benefícios que vinham sendo né, mantidos pela Previdência. Agora, vocês concordam que aqui ficou uma lacuna, tá? De janeiro a maio, não é? Então, significa dizer que o pedido de revisão, ele não deve ser apresentado somente adiante. O mais estratégico é esse segurado, ele apresentar, tá, o pedido de revisão logo aqui. Esse pedido de revisão, o interessante é que ele seja apresentado em seguida que o segurado toma conhecimento do valor do seu benefício como sendo o valor mínimo. Ele entra com o pedido de revisão e mesmo que ele apresente as provas só em junho, o pedido de revisão de janeiro já garante que a renda seja recalculada a partir de janeiro, sofrendo todos os reajustes aplicados nos demais benefícios a partir de janeiro. Vamos lá. Então, sem prejuízo do disposto nos artigos 35 e 36, do segurado poder apresentar provas de salário de contribuição, prova do recolhimento sobre valores de salário de contribuição mais alto, cabe à Previdência manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal do benefício. E a gente sabe que esse cadastro é o nosso velho e bom CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Vamos lá. Bom, artigo 38A. Diz que o ministro da Previdência vai desenvolver programa de cadastramento de segurados especiais, tá? Observado o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 17 dessa lei, podendo, para tanto, firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações. O programa de cadastramento dos segurados especiais deverá prever manutenção e atualização anual do cadastro e as informações nele contidas não dispensam a apresentação dos documentos previstos no artigo 106 da Lei 8.213. Documentos esses que vão comprovar o exercício de atividade rural por parte dos segurados especiais. Então, da aplicação do disposto nesse artigo não pode resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. Então, esse artigo, né, foi incluído aí na Lei 8.213, tá? No que diz respeito a segurados especiais. Então, ele ficou no meio da renda. É interessante porque ele não fala necessariamente, não está falando de renda, ele está falando que o Ministério da Previdência tem que ter um programa de cadastramento de segurados especiais. E ele pode firmar convênios com órgãos, né, da administração pública, com, né, entidades de classe, confederações, federações, que qualquer convênio não pode ter qualquer ônus para o segurado especial, e que esse programa de cadastramento deverá prever manutenção e atualização anual do cadastro. Vocês vejam que não fala de renda, mas estava incluído aí, então eu não quebrei a ordem da lei. Vamos para o artigo 39. O artigo 39, ele fala de segurados especiais. A única coincidência entre o 38A e o 39 é que ambos estarão falando de segurados especiais. No caso dos segurados especiais, eles têm a garantia da concessão. E essa garantia é uma dessas duas alternativas que vocês veem aí. Ou o segurado passa, né, a receber os benefícios conforme previsto no 1 ou conforme previsto no inciso 2. Então, o que ele tem de garantia aqui? Concessão de aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão.
tudo no valor de um salário mínimo. E como é que ele consegue esses benefícios no valor de um salário mínimo? Comprovando o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido. Então, o que acontece? Se ele adoece e ele consegue comprovar exercício de atividade rural por 12 meses, ele vai conseguir o auxílio-doença. Se ele atingiu a idade, 60 anos o homem, 55 a mulher, e ele comprova 180 meses de atividade rural, ele consegue a sua aposentadoria por idade, sempre no valor de um salário mínimo. Agora, nós sabemos que a lei permite ao segurado especial que ele contribua facultativamente. Então, ele fazendo essa opção, ele vai contribuir todo mês com 20% sobre uma base que varia de um salário mínimo ao teto, tá? Se ele optar por contribuir facultativamente, como fazem os individuais e os segurados facultativos, então assim, vamos lá, vamos só adjetivar direito. É facultativo ao segurado especial contribuir como fazem os individuais e os facultativos. A gente sabe que o individual é obrigado a contribuir, tá? Então, ele tem a prerrogativa de pagar, como esses outros dois segurados fazem, 20% sobre um salário de contribuição, que vai ser um valor por ele declarado entre um salário mínimo e o teto máximo. Se ele fizer isso, ele vai ter a possibilidade de optar pela alternativa 2, pelos benefícios especificados nessa lei, observados critérios e forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social na forma estipulada no plano de custeio da Seguridade. Então, nesse caso aqui, ele estaria pagando 20% todo mês sobre um salário de contribuição que vai de um salário mínimo até o teto, salário de contribuição. Então, essa alternativa aqui diz respeito a essa segunda hipótese, tá? Então, ele contribui conforme, facultativamente, conforme prevista a contribuição lá na Lei 8.212 para o contribuinte individual e para o facultativo, e daí ele vai ter direito a benefícios calculados com base na média dos 80% do período com os maiores salários de contribuição. Aí ele pode ter valores, inclusive, superiores ao salário mínimo. Vamos lá. Bom, para a segurada especial, ela vai ter a garantia de concessão de salário maternidade no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Aqui, gente, em vez de 12, nós temos mudanças promovidas pela Lei 9876. Então, no regulamento, nós já encontramos os 10 meses. E o regulamento pode mudar o que traz a lei? É porque esse dispositivo deveria ter sido atualizado, porque já houve mudança legal dessa carência, que não são 12 meses, são 10 meses de comprovação de atividade rural, ok? Vamos lá. Então, o segurado especial que recebe auxílio acidente, eu quero mostrar para vocês que o caso dele é diferente. Nós sabemos que o salário de benefício para um segurado especial, ele é de um salário mínimo. Só que quando eu tenho um segurado recebendo um auxílio acidente, tá? Então, vamos dizer que ele viesse recebendo um auxílio acidente, porque teve um acidente de qualquer natureza e teve redução na sua capacidade de trabalho, e ele vinha, no momento que ele se aposentou, ele já vinha recebendo um auxílio acidente no valor de R$200. O que vai acontecer? Ele vai ter, tá, o cálculo da renda de aposentadoria considerando esses R$200. Então, o que vai acontecer? Ele vai receber o salário mínimo mais R$200, porque no próprio salário de benefício, o auxílio acidente vai ser somado. Então, a aposentadoria dele, tá? Que seria no passado, se ele não tivesse, se ele tivesse aposentado no passado, antes de receber auxílio acidente, seria só de um salário mínimo, vai ser um salário mínimo acrescido desses R$200.
Então, a renda da aposentadoria vai ser superior a salário mínimo, porque ele vai ter direito a agregar esse valor de auxílio acidente ao salário mínimo e compor um valor maior de renda de aposentadoria. Então, o artigo 40 diz que é devido ao abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência que durante o ano recebeu auxílio doença, auxílio acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. Então, esse abono anual, ele é pago aos beneficiários, sejam eles segurados ou dependentes, e ele corresponde ao valor do benefício do mês de dezembro. Então, diz aqui que o abono anual será calculado no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Nós vamos ter apenas uma diferença no tratamento do abono anual relativo a salário maternidade ou auxílio doença, porque aí tem que ser proporcional. A pessoa recebe o salário maternidade durante 120 dias. Então, 120 dias vão gerar direito a abono anual, sim. Mas esse abono anual vai ser um abono anual proporcional, tá? Só seria um abono anual de valor igual ao total do benefício no caso de pagar o abono relativamente a benefício para o ano todo. Quem passou o ano todo recebendo a aposentadoria de janeiro a dezembro, quando chegar em dezembro, né, o valor do abono, na verdade, que é até pago antes de dezembro, vai ser um valor a mais de aposentadoria, como se a pessoa aposentada o ano todo recebesse 13 aposentadorias. Alguém que entrou de auxílio-doença em março e ficou de auxílio-doença até dezembro, vai receber o abono anual, só que não vai ser 12 dozeavos. Como ele está de auxílio-doença há 11 meses, vai ser 11 dozeavos do valor do benefício. A gente vai ter oportunidade de conversar mais aqui. Aqui, por conta dos 120 dias, o valor do abono vai ser 4 dozeavos do valor do salário maternidade, ok? Então, nós vamos ficar aqui, tá? Porque na próxima aula a gente ainda tem que ver a renda dos demais benefícios, tá certo? Então, nós voltaremos para aquela nossa, né, sistematização aí do salário de contribuição, gera salário de benefício, e vamos conhecer os percentuais aplicáveis, né, no salário de benefício conforme previstos em lei. Até a nossa próxima aula.